Olá, amigos espectadores do canal Megavais, o canal do cristão empreendedor. Aqui você encontra o seu contador parceiro. E nesse canal nós esclarecemos suas dúvidas e ajudamos aos microempreendedores, no dia a dia da administração do seu negócio. E hoje vamos mergulhar em um tema crucial para os microempreendedores individuais, a declaração do imposto de renda como pessoa física. E se você é MEI, este vídeo é para você. Vamos aprender juntos como navegar por esse processo de forma clara e organizada. Neste vídeo explicaremos sobre o que é um MEI e suas características, e a contextualização da obrigatoriedade da declaração do imposto de renda para pessoas físicas, incluindo os microempreendedores individuais. Você verá esclarecimento sobre quem deve realizar a declaração de imposto de renda como pessoa física, mesmo sendo MEI. Verá também critérios e limites de renda para obrigatoriedade de declaração. Olá, povo de Deus! Eu sou colaborador da Office, Grupo Digital. Veja agora quem deve declarar o imposto de renda como MEI. Portanto, nem todos os microempreendedores individuais precisam declarar o imposto de renda, mas é importante entender quem está obrigado a fazê-lo. Em linhas gerais, qualquer pessoa que tenha obtido rendimentos tributáveis superiores a 30.639,90, limites estabelecidos pela Receita Federal, deve declarar o IRPF, incluindo os microempreendedores individuais. Esteja atento aos critérios e limites de renda para garantir sua conformidade fiscal. Veja agora, quem, que período, e como, um microempreendedor deve declarar o imposto de renda como MEI. Quem, e em que situação? O MEI deve declarar o imposto de renda como pessoa física se atender a um ou mais dos critérios estabelecidos pela Receita Federal, que incluem, mas não se limitam a: rendimentos tributáveis acima do limite estabelecido para isenção, que em geral é atualizado anualmente. Rendimentos não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte ou isentos, cuja soma seja superior a R$200 mil anuais. Ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações na Bolsa de Valores, mercados de futuros ou semelhantes. Propriedade de bens de valor superior a R$800 mil. Receita bruta de atividade rural superior a R$153.199,50 no ano calendário. Que período? A declaração do imposto de renda para pessoas físicas, incluindo MEI, deve ser realizada dentro do período estabelecido pela Receita Federal, que geralmente começa no início do ano e se estende até o final de abril. É fundamental estar atento aos prazos para evitar multas e penalidades. Como fazer os cálculos para saber se devo declarar? Para determinar se a pessoa física é necessário declarar o imposto de renda como MEI, é essencial realizar os seguintes passos. Organize todos os seus documentos financeiros, incluindo recibos, notas fiscais, comprovantes de rendimentos, entre outros. Calcule a soma total de seus rendimentos tributáveis, não tributáveis, isentos e ganhos de capital, conforme as categorias estabelecidas pela Receita Federal. Verifique se a soma desses valores ultrapassa os limites de isenção e as demais condições estabelecidas pela legislação tributária. Se a soma dos seus rendimentos e atividades se encaixar em algum dos critérios de obrigatoriedade de declaração, você deve proceder com a declaração do imposto de renda como pessoa física. Portanto, o MEI, como pessoa jurídica, não paga imposto de renda. Quem sempre vai pagar o IRPF é a pessoa física que detém o MEI. Se mistura com a pessoa jurídica quando os valores do MEI são repassados para a pessoa física. Exemplo: um MEI tem um caixa. Vamos imaginar que nesse caixa, ele recebeu ao longo do ano 60.000,00, que é referente à pessoa jurídica. Esse valor só será tributado quando for encaminhado para a pessoa física e exceder o percentual sobre o qual esse faturamento bruto é isento. E para descobrir o valor isento e o valor tributável, há duas maneiras disso acontecer, veja a seguir. A primeira é o caso em que o microempreendedor tem um contador. Nesta situação, o trabalho fica mais simples, já que ao longo do ano todos os cálculos são registrados para saber o lucro anual da empresa. Mas, caso a pessoa não tenha um profissional contábil, o que é comum para a maioria dos MEI, há uma segunda maneira de descobrir, através do lucro presumido.
Esse cálculo nada mais é do que a Receita Federal considerando um lucro para aquele MEI através de porcentagens fixas para cada tipo, já que o microempreendedor não tem esse controle. Sendo assim, o cálculo que a Receita Federal faz é aplicar sobre o faturamento total do MEI as seguintes alíquotas: 8% para comércio, indústria, transporte de cargas e o MEI caminhoneiro. 16% para transporte de passageiros. E 32% para serviços em geral. Veja no exemplo que segue, uma pessoa que prestou serviços através do MEI em 2023 e faturou R$60 mil no ano, logo terá que fazer o seguinte cálculo. 60.000,00 vezes 32% é igual a 19.200,00. Esse valor se refere ao montante isento. Se o MEI tiver deixado 30.000,00 no caixa da empresa e repassado os outros 30.000,00 para sua conta de pessoa física, é necessário subtrair o rendimento isento para achar o excedente, que será tributável. Neste caso, 30.000,00 menos 19.200,00 igual a 10.800,00. Sendo assim, é sobre este valor que a pessoa terá que pagar imposto de renda. Em relação à alíquota, é necessário consultar a tabela de base de cálculo anual, a seguir, referente ao ano calendário de 2023. Veja como os 10.800,00 se enquadra na primeira faixa da tabela, que é até 24.511,93, a pessoa física, neste caso, está isento de pagar IR. Mas vamos imaginar que a pessoa física empreendedora, além do MEI, tem um emprego, em que ela ganha 3.000,00 por mês. Logo imaginamos que essa pessoa física trabalhou 12 meses e recebeu no ano 36.000,00 como CLT, somando os 10.800,00 que ela teve um rendimento, como MEI. Logo ela obteve um total de rendimento anual de 46.800,00 anual, o que coloca na tabela informada, na faixa de 22,5% do IR. Como o pagamento do CLT é tributado direto na fonte, pode ser que não haja imposto extra a ser pago, mas também pode ser que com a soma, talvez gere tributação complementar. O que já foi recolhido vai ser computado, mas o valor da MEI não, então sobre esse valor, pode ter imposto a recolher. Veja este outro exemplo. Se dos 60.000,00 a pessoa tiver repassado todo o valor para si como pessoa física, o cálculo seria 60.000,00 menos 19.200,00 igual a 40.800,00. Neste caso, o montante se enquadraria na terceira faixa e pagaria uma alíquota de 15%. O cálculo ficaria 40.800,00 vezes 15% é igual a 6.120,00. Deste valor, é necessário subtrair 4.382,38, valor da dedução, da tabela, para esta faixa, para encontrar, de fato, o imposto a ser pago, que seria 1.737,62. Legislação específica. A legislação que rege a obrigatoriedade e os critérios para a declaração do imposto de renda como MEI está contida na Lei nº 9.249/95 e suas atualizações, bem como em normas complementares emitidas pela Receita Federal do Brasil. Veja agora como declarar o imposto de renda sendo MEI. Agora, vamos ao passo a passo para a declaração do imposto de renda como pessoa física sendo MEI. Primeiramente, acesse o programa ou aplicativo da Receita Federal destinado à declaração do IRPF do ano 2024. Em seguida, preencha os dados pessoais e os relacionados ao seu MEI, como CNPJ e demais informações cadastrais. Não se esqueça de incluir os rendimentos obtidos através do seu MEI na declaração, conforme as instruções fornecidas pelo programa. Além disso, fique atento às deduções permitidas e aos benefícios fiscais específicos para os MEI, que podem reduzir o valor do imposto devido. Prazos e cronograma para declaração. Agora que você sabe como declarar, é essencial entender os prazos e o cronograma estabelecidos pela Receita Federal para a declaração do imposto de renda. Fique atento às datas específicas para os MEI, garantindo que você cumpra todas as obrigações dentro do prazo estipulado. Cuidados e dicas adicionais. Por fim, alguns cuidados e dicas extras para facilitar o processo de declaração do imposto de renda como MEI.
Evite cometer erros comuns que podem atrasar ou prejudicar sua declaração, como omissão de rendimentos ou informações incorretas. Mantenha sua documentação organizada ao longo do ano, o que facilitará o preenchimento da declaração quando chegar o momento. E lembre-se, não hesite em buscar orientação de um contador ou especialista em caso de dúvidas ou situações mais complexas. A Office, Grupo Digital, agradece a sua atenção. Muita paz, muita saúde, muita fé e muitas felicidades para você e toda a sua família. Fica na paz de Cristo.